Eu sou a professora Zezé Barino e eu trabalho há mais de 40 anos em concursos públicos, com a disciplina mais bonita que existe, que com toda certeza é o português. Pois bem, você viu que nós teremos agora um processo seletivo muito interessante lá para Carmópolis de Minas? Veja só, vamos conhecer um pouco da banca, vamos saber o que eles vão cobrar, né? Isso é importante para você. Veja só, a banca organizadora é a IBGP. São 105 vagas, níveis médio, técnico e superior. A remuneração vai de 2.800 até 17.000. Inscrições de 30 de setembro a 29 de outubro e prova 15 de dezembro. Então você já pode começar o ano novo, né? Já com um cargo aí no processo seletivo de Carmópolis de Minas, certo? Bem, o que eles vão pedir em relação ao português? Se você comparar aqui o programa de ensino médio completo, ensino médio técnico, né? Você vai observar que o programa não tem alterações significativas em relação ao ensino superior. Eles vão pedir compreensão, que é o entendimento, e interpretação, que é a leitura daquilo que vem pressuposto ou subentendido no texto, gêneros textuais. Então, você sabe, por exemplo, a diferença de uma notícia para uma reportagem, de um conto para uma crônica, a tipologia textual. Você sabe quando um texto ele é expositivo ou argumentativo na prática? Você sabe o que é um texto injuntivo? Pois é, a variação linguística, que seria a diversidade de uso da linguagem. Aí aqui dentro vários termos aparecem. Então aparece oralidade, aparece, por exemplo, o termo regionalismo, nós temos aqui arcaísmo, neologismo, temos que conhecer isso tudo. Discurso direto e indireto livre. Então a gente só de bater o olho a gente vai saber a diferença de um para o outro. Coerência e coesão textual. Isso aqui sempre aparece em concurso público. A coerência no nível das ideias, se o texto, aquilo que está apresentado ali, está coerente, e a coesão na produção do texto, se uma ideia está coesa em relação à outra, é a forma que você liga uma ideia com a outra. Estratégias argumentativas. Você já viu que às vezes um autor está escrevendo um texto e coloca lá de acordo com o professor tal ou conforme a lei tal. Isso é chamado de argumento de autoridade. Temos que conhecer algumas estratégias argumentativas. Processo de formação de palavras, derivação, composição, sabe a diferença de uma para outra? Quando falamos, por exemplo, em derivação prefixal e sufixal e parasintética, você sabe a diferença? As classes de palavras, que são 10, artigo, substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, interjeição e conjunção. Mas não é apenas saber identificar ou flexionar, é também o emprego disso. Então, por exemplo, quando falamos dos pronomes o e lhe, você sabe quando eu uso o e quando eu uso lhe? Você sabe se esses pronomes ficam antes do verbo, depois do verbo, no meio do verbo, ou seja, colocação desses pronomes pessoais oblíquos átonos, próclise, mesóclise, ênclise, certo? E aqui você vai ver o seguinte, a estrutura da oração entra aqui dentro, tá? Então, as funções sintáticas, sujeito, predicado, você sabe a diferença de um objeto indireto para um complemento nominal e uma adjunta de nominal? Pois é fácil. Existe uma técnica para você bater o olho e saber, tá? Bem, e o período? Quando falamos das orações, por exemplo, num período composto, você sabe quando uma oração é subordinada a substantivo, ou adjetivo ou adverbial? E se a oração é coordenada, certo? E aqui nós temos também a questão semântica, a questão do sentido expresso aí dentro. Daí temos a concordância, a regência, o uso dos pronomes relativos, a crase e a pontuação. Tudo ligado aí a essa questão de classes de palavras e de funções sintáticas. A ortografia oficial, que não cobra apenas se a palavra escreve com G ou J, mas também o uso de parônimos, homônimos, por exemplo, ratificar, retificar,
expressões que causam dúvidas, como o uso do porquê e o emprego do hífen no novo acordo ortográfico, bem como a acentuação gráfica no novo acordo ortográfico. É muita coisa? Sim, é muita coisa. E a prova está pertinho. Você sabe como que a banca cobra isso? Eu coloquei aqui uma questão do IBGP 2023 da Prefeitura de Brumadinho para psicólogo. Veja esta questão. Analise a seguir o trecho retirado do texto para responder as questões 3 e 4. Eu vou fazer a questão 3 com você. Outros 24% planejam utilizar o resultado do vestibular online para tentar uma vaga. Sobre a análise do trecho, é correto afirmar o quê? Então veja, está falando sobre o verbo da oração principal, está falando sobre o tempo e o modo desse verbo, está falando de oração reduzida, está falando de oração adverbial, está falando aqui de período simples, né? Então vamos pensar um pouco naquela frase ali em cima antes da gente fazer a análise aqui embaixo. Então está assim: outros 24% planejam utilizar o resultado do vestibular online. Isso é uma oração. Aí tem a outra oração, para tentar uma vaga. Quer dizer, esse para tentar quer dizer a fim de tentar uma vaga, para que se tente uma vaga. Veja que eu reduzi a conjunção e o verbo, tá? A apenas esse verbo que aparece com uma preposição antes. Isso é então o que chamamos de oração reduzida. Como se usou aqui o infinitivo do verbo, que é o nome dele, tentar, igual amar, vender, partir, isso é uma reduzida de infinitivo. Mas que tipo de reduzida? Bem, nós também temos PDFs para auxiliar você. E você vai ver que o a fim de aparece como sendo uma expressão que indica finalidade. Portanto, oração subordinada adverbial final. Sim, todas as orações que forem iniciadas por conjunções subordinativas serão orações subordinadas e aí de adverbiais, e daí você analisa a conjunção. Então, sim, é verdade o que diz a letra C. O trecho para tentar, né? Mas é o para tentar uma vaga é uma oração subordinada adverbial final reduzida de infinitivo. Então, não é só o para tentar que é uma oração, né? É o todo, é para tentar uma vaga, tá, banca? Pois é. Agora está dizendo aqui que o verbo da oração principal está conjugado no pretérito perfeito do indicativo. Veja, planejam. Planejam é algo que acontece agora. Isso não é pretérito perfeito, isso é presente. Pretérito quer dizer passado, isso não é passado. Isso é presente do indicativo, tá errado. A outra diz: no trecho não há a presença de uma oração reduzida. Há sim, que é o para tentar uma vaga. E o período é simples, formado por apenas uma oração. Não, uma oração principal, que é essa daqui, que tem aqui a sua estrutura de verbo planejam utilizar, né? E uma outra que tem aqui o verbo tentar, tá certo? Então não é um período simples. Olha, são muitas informações que a gente tem. Por exemplo, a gente mostra para você quais são as formas nominais. Eu disse aqui que tentar é o infinitivo. Sim, é uma forma nominal, chamada de infinitivo, que é quando o verbo termina em R. Falar, vender, cantar. O gerúndio, que é uma outra forma nominal, é quando o verbo termina em NDO, tentando, falando, cantando. E o particípio é quando o verbo termina em DO, é um particípio regular, falado, tentado, partido. Mas também existe o particípio irregular, que tem outras terminações. Por exemplo, quando eu digo dito, pago, visto,
aceso. São terminações de particípio também, só que daria para gente um particípio irregular. Regular é quando termina em DO. E aí você aproveita para guardar esses finais aqui, essas terminações do particípio irregular. Leia isso tudo aqui junto, ó. O que formou? TO mais GO mais STO e SO. Tô gostoso. Pronto, guardou as terminações que precisamos saber dos particípios irregulares. É assim que a gente estuda. É assim que a gente ganha tempo, tá? Por essa razão, com mais de 40 anos de experiência em concursos públicos, eu criei o meu curso de português Banca IBGP em questões comentadas. Você vai fazer mais de 100, na verdade 150 questões da banca, feitas uma por uma com as devidas explicações. Então, por exemplo, a questão número 1, eu começo a explicar no enunciado. Eu vou mostrar para você por que a resposta é A e não B, como todo mundo acha que é. Vou mostrar também a C e a D. E, além disso, eu explico para você o que é necessário saber para você fazer aquela questão. Então, por exemplo, vamos supor que a questão 1 envolva a diferença de adjunto adnominal para complemento nominal e objeto indireto. Então, eu explico isso para você de uma maneira simples, direta, mas certeira. Pronto, você faz a anotação e aplica isso diretamente comigo na questão. Certo? É assim que a gente estuda. A gente não adianta a gente pegar uma apostila, pegar um livro e ficar lendo, não. A gente tem que exercitar, tem que fazer questões da banca para que a gente conheça a banca. Então, você vai estudar e ainda vai fazer exercícios. Bom, não é? Convido você também a conhecer o curso de informática, né, do professor Paulo França. Você vai ver que você vai fechar a prova estudando com o tio Paulo. E por que não estudar as duas disciplinas que mais reprovam em concursos públicos com dois professores, né, que têm muita experiência no que fazem? Sim, nós temos a dobradinha para Carmópolis de Minas, português e informática. Você terá muita qualidade, pode ter certeza, e por um valor muito humano, tá? É isso que importa pra gente, que seja sim por um valor humano. Entre em contato aí no nosso WhatsApp, né? Ou entre no nosso site para você saber mais sobre os cursos que podem aprovar você no concurso para Carmópolis de Minas. Muito obrigada, fique com Deus, paz e luz para você.